já começar. O meu não vai. O meu tá mandando. O meu tá enviando já. Ó, entrou mais um pessoal. Travou aí de novo, amiga. Agora vai, gente. Agora agora vai. Estamos aqui. Pessoal, boa tarde de novo para quem entrou depois, para quem ainda está entrando. Hoje nós vamos fazer uma live muito especial. Estou aqui com o Juan, que é comunicólogo e muitas outras coisas. Quer se apresentar, Juan? Oi, gente, meu nome é Juan, sou estudante de publicidade e propaganda, sou amigo da Natália, é, acho que nesse tema, muito bom, porque acho que eu e ela, assim, no dia a dia mesmo nosso, a gente vem debatendo, vem falando, então tô animado. Queria agradecer pelo convite. Acho que quando a Natália me convidou, além de ser um convite vindo da minha amiga, acho que o tema é um tema muito bom, um tema que precisa ser discutido mais, precisa ser trazido, e acho que a gente, enquanto comunicador, é importante trazer esses temas para até para o nosso Instagram pessoal mesmo, para que nossos seguidores estejam mais atentos, estejam mais ligados. E é isso, gente. Com certeza. Pessoal, hoje a gente vai fazer essa live falando sobre o Vozes Negras. Ele é um documentário que trata justamente sobre essas questões raciais, principalmente focando nas mulheres dentro do movimento negro. Ele é dirigido pela Karime Pereira, Maria Eliane Alves e pela Isabela Ferreira também. A Isabela é egressa lá da nossa universidade, da Faculdade de Comunicação também, da UFMT, onde eu e o Juan estudamos agora. Ela se formou em rádio e TV. Então, por isso que eu acho o Vozes muito especial nesse sentido também, de ser uma menina de Cuiabá falando sobre esses assuntos tão importantes. A gente sabe, o Juan também, que é uma realidade nossa no Brasil, mas em Mato Grosso também, da dificuldade em fazer cinema, em realizar produções independentes, principalmente que tratem sobre esses assuntos, como racismo, como questões de gênero, LGBTQIAPN+, como questões de mulheres também. Então, eu acho ele muito especial por isso. Queria saber, Juan, um pouquinho das suas primeiras impressões, o que você achou quando assistiu? Então, eu assisti duas vezes, né? Acho que é importante a gente assistir esse com outras óticas. Primeiro, assim, essa parte quando eu estava assistindo, eu estava refletindo, traz uma reflexão assim de início que eu penso comigo que assim, gente, muitas coisas que ou Vozes Negras trazem, traz, né, no documentário, que a gente precisa refletir e precisa trazer isso para a sociedade. Acho que um ponto que me tocou muito assim foi quando ela fala que o racismo tá desde quando você entra na escola, né? Então ela fala que quando você que ela entrou na escola que começou esses ataques, essas agressões. Então, com 6 anos, isso com 6 anos de idade, uma criança já tendo que sofrer com isso. Então, é importante a gente discutir, trazer isso, né? Refletir, levar isso para nossos governantes, para a sociedade, que essas questões, o racismo,
questões de gênero tem sim que ser discutido nas escolas, principalmente quando, quando está se iniciando, quando a gente está nessa fase, que é uma fase nova, a gente está, muitas vezes as crianças entram, né, sem saber o que está por vir, então acho que trazer isso é importante. Sim. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, você falou sobre essa questão de discutir temas como esse, principalmente sobre raça, logo na escola. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha mãe, porque esse ano a redação do Enem foi relacionada a isso, né? E aí, minha mãe é educadora do ensino público, ali de base, fundamental e médio. E ela me falou que escutou de alunos negros ali no dia da prova, ela trabalhou, né, no dia do Enem, que ela escutou de alunos negros que eles não sabiam o que falar sobre o tema. Então, essa falta de educação faz com que a gente não se reconheça e não saiba a que raça a gente pertence. Uma coisa que eu acho muito importante, que hoje, claro, com as possibilidades que a gente tem, né, eu e você somos alunos que viemos do ensino médio, do Instituto Federal, e hoje estamos numa universidade federal, mas falando sobre pessoas de periferia, ninguém nunca virou para mim e falou assim, nossa, Natália, você é negra e a sociedade vai te tratar diferente por isso. Só que desde muito nova eu percebi isso no dia a dia, né? Então, acho que a escola é o primeiro convívio social que a gente tem. Ali, o primeiro encontro. Primeiro a família, né? A gente tem a nossa família, que vai acolher, que não vai tratar muito sobre isso. E em seguida, a gente vai para a escola, e lá que a gente tem um pouquinho do reflexo ali do que é a sociedade. E aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Eu acho, falando como mulher, a primeira impressão que a gente sente ali é estética, né? Primeiro problema que a gente tem, cabelo. Ali, logo de cara. Você, com a realidade de um homem negro, já tem uma outra visão, né? Sim, sim. E acho que, bem como você falou, ela também traz isso lá no documentário, né? Que ela fala que ela está ali, que a gente sabe, a gente vem de periferia, pelo menos eu, quando estudei em um bairro mais afastado que o meu, então eu estava ali literalmente no centro onde a sociedade julga, sabe? Num bairro onde, assim, as pessoas sem perspectiva nenhuma de futuro, a perspectiva que tinha ali era de você entrar no mercado de trabalho e trabalhar como mão de obra mesmo. E nisso ela fala que muitas das vezes as pessoas, no lugar que ela estava, as pessoas não sabem o que elas são, sabe? As pessoas não se reconhecem. Então, quando ela lidou e aprendeu, tipo, que ela percebeu que ela é uma mulher negra, isso foi muito diferente, foi um boom na vida dela, sabe? Então, como você falou, acho que essa parte é muito importante. E a gente sabe, a gente veio, então a gente sabe que é uma realidade, infelizmente, né? Acho que, assim, quando eu entro, assim, por estudo, acho que... Eu era uma criança pequena, né? Minha sorte que tinha meu irmão, então as pessoas não atacavam diretamente a mim, né? Atacavam mais quem me levava, que no caso era minha mãe. Então, tipo, as pessoas falavam, sua mãe, cabelo de bombril, cabelo duro, seu cabelo não molha, tipo, sabe? Essas coisas que a gente escutava bastante, que a gente não podia pegar chuva porque o nosso cabelo ia molhar, assim. Então é complicado essa parte. E tem outra parte também que ela fala, que acho que agora você entende, né? Que a mãe dela, minha mãe também falava muito isso, de que se eu chego em casa chorando, se eu apanhei, eu apanho em dobro. Então, minha mãe também, desde pequeno, ela já falava para mim enfrentar essas partes de racismo. Então, ela traz o documentário dela, fala que às vezes ela enfrentava o racismo, né? Mais por medo da mãe dela do que pelo racismo em si. Então, minha mãe também falava muito disso. Acho que acho que é importante a gente desde criança assim, e assim, a gente sabe porque nossas mães, nossos pais
passar essa parte de enfrentar o racismo desde pequeno, a gente não ficar calado, mesmo que seja de forma violenta, né? Pois é, e me chama bastante a atenção essa fala da Sueli Carneiro, porque acho que é uma realidade nossa e eu acho que é até um lugar muito importante que a gente se encontra ali, porque nós somos colocados nesse lugar de enfrentamento o tempo inteiro. Então, tudo que você fala é um pouco descredibilizado. Eu já vi isso antes, hoje, no ambiente acadêmico, eu vejo muito também. Então, às vezes, se é uma pessoa ali, branquinha, qualquer coisa que ela falar parece muito importante. E aí, nós, como pessoas pretas, apresentamos lá a mesma ideia, um estudo, alguma coisa com o mesmo valor e não é visto da mesma coisa, ou é descredibilizado. E eu vejo que o tempo inteiro a gente precisa se colocar nesse lugar de enfrentamento, que é até visto com um pouco de agressividade, porque se não for assim, a gente não é escutado. E aí, eu até me vi bastante nessa fala da Sueli, disso minha mãe falava que se eu voltasse da escola depois de uma briga, eu tivesse apanhado, eu ia apanhar mais em casa. E acho bem importante, porque, querendo ou não, a gente precisa ocupar esse lugar para que as pessoas escutem o que a gente tem para falar, né? Sim. E aí a gente tem outro ponto também, naquilo de ser sempre taxado como agressivos, como não escuta, como ignorantes. Então, é perceptível que desde pequena, assim, a mulher preta que se posiciona, que enfrenta, ela sempre é a grossa. É até já vem para outra parte também que as pessoas falam que ela é mais masculina, né? Porque pô, ela enfrenta assim os meninos, então assim, é tantas questões que a gente percebe que o documentário traz e a gente assim é muito disso, tipo, nenhuma vivência é individual, né? Então, assim, a gente, a gente já vai se identificando, ela vai falando, a gente vai se identificando. Então, acho que quando eu assisti pela primeira vez, eu fui mais nessa parte de identificar, de assistir mesmo, de ver como que é, de apresentar. E depois que eu assisti novamente, que veio essa parte mais reflexiva, né? Verdade. Outro ponto que me chamou a atenção, e eu queria que você falasse um pouquinho também, é em relação ao documentário ser voltado justamente na cobertura da luta dessas personagens que são mulheres negras. E aí eu sei que você teve essa semana um momento muito especial, você sempre fala das mulheres negras que você admira. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, queria que você falasse sobre o presente que você deu essa semana. Eu acho que, assim, uma grande referência da minha vida, assim, é minha mãe, né? Então, minha mãe e minha avó, que já falou que desde pequeno, assim, elas sempre estiveram nessa posição na minha vida, de admiração mesmo, porque até porque eu vivi, né? Assim, quando eu fui entregar presente, que eu vou falar um pouco mais pra frente, eu falei que, assim, que minha mãe enfrentava essas partes de racismo e eu estava lá do lado dela, sabe? Eu estava ali. É até engraçado que uma vez a gente foi pegar um ônibus, né? Ela trabalhava, indo pro trabalho. Eu estudava perto do trabalho dela, a gente no ônibus, assim. E aí eu passei por baixo da catraca, porque eu era bem novo, eu tinha uns 5, 6 anos. E na época era o cobrador, né? Tinha cobrador nos ônibus. E ele enfrentou ela e falou, e ela não ficou calada. Discutiu ali, assim, para defender a gente. Então, acho que quem sempre me protegeu, sempre esteve ali por mim, foi uma mulher preta. Então, por isso que eu tenho essa, vamos falar de obrigação, mas tem essa referência para mim, mulheres pretas. Essa semana teve uma confraternização lá na empresa que eu trabalho, a gente fez um amigo oculto ali e a pessoa que eu tirei foi uma mulher preta, que assim para mim também é uma grande referência. Acho que todos os dias assim eu quero aprender
eu estou disposto a aprender com ela. Acho que essa parte do jornalismo também, que eu me interessei, que eu fui atrás, fui cursar matérias, veio dela também. Então ela, assim, ela é uma pessoa muito, desculpa falar, né, mas muito foda assim, na área que ela atua. Ela é uma grande referência em assessoria, em jornalismo aqui no estado. Acho que ontem a gente teve uma outra confraternização, só que agora não do setor, da empresa inteira, né? E assim, eu tava andando do lado dela e as pessoas sempre paravam, falavam com ela, porque ela tá nessa posição. Então, eu fiquei muito feliz, eu tirei ela. E assim que eu tirei ela, eu já quis trazer isso de de ter ela como referência e trazer no meu presente algo que marque ela, sabe? Que quando ela olhar para aquele presente, lembrar de mim, lembrar da história dela. Óbvio que ela sabe da história dela, que ela viveu, porque ela já contou para mim também. Mas lembrar que eu admiro ela pela história dela e por quem ela é, onde ela é. Então eu quis trazer um quadro, né? Trouxe um quadro no qual eu pesquisei. E aí tem a Dandara, tem o Zumbi dos Palmares e outros personagens da história da luta, né? Então, quis trazer. E tinha uma frase muito boa que é: rio que esquece sua nascente seca. Assim, gente, não lembro direito. Mas quis trazer isso para ela. Também trouxe um disco de vinil do Martinho da Vila, que acho que para ela ama muito. Ela, assim, a, a mulher preta do samba, então eu quis trazer esse presente para ela também. E assim, ela ficou muito feliz. Acho que quando ela abriu, ela falou que eu discursei lá, né? Mostrei para ela, não só quis trazer o meu presente, mas falei para as pessoas do meu setor também. E que são as outras duas, são 3 meninas, a gente é em 5. Aí eu, ela e as outras 3 são mulheres brancas, então eu quis trazer essa história para ela, porque elas são novas lá. Eu já tô lá mais de um ano, então eu sei a história dela. E eu quis mostrar para as outras também, para ter ela como referência, porque ela é referência ali, sabe? Então, acho que eu fiquei muito feliz. Ela me lembra muito minha avó, nessa parte de ser mulher preta, guerreira, que conhece as suas raízes, que traz isso no seu dia a dia e traz isso para a sociedade, sabe? Acho que ela está ali da forma que ela se posiciona, ela traz para a sociedade inteira, né? Para a empresa inteira, que ela é uma mulher preta e que ela estar ali é um ato de resistência. Ela estar naquela posição é um ato de resistência. Que bacana, eu achei muito feliz com você falando. E é bem como você falou, só o fato dela estar ocupando essa posição em um cargo tão importante já é uma resistência. Indo agora num sentido um pouquinho mais técnico da obra, eu sei que você tem tido nos últimos tempos algumas vivências com o cinema, né? Tem estado mais próximo dessas produções. Queria saber o que você achou sobre o formato do documentário, né? Porque ele é bem curto, é bem explicativo, mas ele tem vários recortes históricos. E aí eu achei legal porque, mesmo sendo muito rápido, assim, ele é um documentário que prende a atenção, né? Nessa parte de produção, acho que eles foram muito assertivos. Ainda mais, assim, o documentário é de alguns anos atrás, mas desde aquela época a sociedade tende a ser algo mais imediatalista, né? Não tem muita paciência para assistir. Então, esse formato que eles trazem é um formato que, na minha opinião, muito bom. Acho que eles conseguiram, sim, passar a história, passar o que eles propuseram passar. Também tem os recortes, né? Tem, por exemplo, tem a moça branca que ela fala do Words, traz várias perspectivas, traz outros personagens, traz a história. Então, assim, acho que foi um sucesso. Para mim, aquilo foi um sucesso. Acho que a FGV, eles acertam muito nesse sentido, né? Acho que a FGV e elas, né, que
as produtoras, então eles acertaram muito. Então, para mim, acho que eu fiquei feliz, assim. A gente sabe, a gente tem contato com o pessoal do cinema, né? Nossa faculdade tem as produções independentes. Então, muitas das vezes, é curto, mas por falta de recurso e tal. Mas, na minha opinião, eles trouxeram isso por querer ser algo mais rápido mesmo. Muito bacana. Isso eu achei legal, principalmente para a gente começar discussões, né? Porque eu acho que um curta, claro que, principalmente reconhecendo as questões estruturais, normalmente a galera produz um curta porque é o que é mais fácil, o que os recursos conseguem pagar e tal, e aí ele não vai para um médio ou para um longa por essa questão. Mas eu acho que tem uma outra importância do curta, principalmente tendo em vista a sociedade mediatizada da forma que está hoje em dia, e da questão da gente conseguir ter atenção muito tempo do público e tudo mais, que é justamente disso, dele apresentar as ideias bem rápido e trazer a gente para reflexão, né? Outra coisa que eu acho importante a gente discutir um pouquinho é sobre essa questão de resistência, né? Você falou um pouco, mas o documentário foca justamente ali desde o início, falando sobre a origem do MNU, né, Movimento Negro Unificado no Brasil, ali no auge do final da década de 70. Nesse momento também que o país começou a ter mais esse foco para as discussões raciais e para, felizmente, chegar no ponto que a gente tem hoje, né, que a gente vai ter o foco e especializações, enfim, que tratem sobre essas questões. E aí eu queria saber um pouco a sua opinião, se você acha que mudou muito de uns tempos para cá, essa questão de manifestações, de resistência, de precisar estar ali nas ruas, estar ali na frente. Você acha que mudou? Você acha que ainda precisa? Na verdade, acho que sempre falta, né? Quando a gente fala de movimentos, a gente tem que o movimento não pode ser um movimento, como se pode dizer, um movimento passivo, sabe? Acho que se a gente quer mostrar voz, quer mostrar força, a gente tem que sim ir para as ruas. Eu sinto muita falta disso, principalmente no âmbito universitário, né? Que eu gosto. Tem muitas questões da universidade que faltam. E assim, acho que a última vez que o movimento aqui na nossa cidade, em Cuiabá, que o movimento negro se juntou no caso do George Floyd. Então, teve o movimento aqui, teve a caminhada pelo Nela. E assim, foi uma das únicas ou poucas vezes que eu vi o movimento nas ruas aqui em Cuiabá. E acho que é importante, sabe? Se a gente quer voz, se tem essas conquistas hoje em dia, que apesar de a gente ter que buscar mais, graças ao movimento ir nas ruas e nas manifestações, se a gente quer voz dos governantes, se a gente quer trazer essas partes raciais, ainda mais agora que a gente vive em um Brasil isolado, né? Todos os dias tendo mais um caso isolado de mais um policial matando um jovem preto. Então acho que falta muito disso, do movimento das ruas, e mostrar que a gente não vai ficar quieto e quer sim mudança, e que essas mudanças precisam ser agora. Então assim, acho que o governo está muito confortável na posição que ele está, sabe? Enquanto a gente está mudando, o governo não está fazendo nada, porque para eles é confortável. Com certeza. Outra coisa que me chamou a atenção nisso que você falou é em relação a dentro da universidade, né? Porque os estudantes têm essa origem, principalmente aqui no Brasil, acho que isso é uma coisa que vem no mundo inteiro, mas no Brasil é muito latente, das discussões sociais começarem ali dentro do âmbito da universidade e aí irem se expandindo para a sociedade no geral.
E aí eu queria saber um pouco de você, da sua vivência como universitário também. O que você tem achado sobre essas discussões raciais dentro da universidade? Você acha que está tendo espaço? Você acha que ainda não? Em relação aos professores, você tem tido professores pretos ali dando aulas para você e também falando não só sobre o racismo em si, mas também indo no foco agora da nossa área, que é a comunicação, trazendo essas vivências como um comunicador preto e tudo mais. Como está sendo a realidade ali dentro da universidade para você? Eu acho que na universidade está muito polarizado, sabe? Ou... E está muito politizado também. Acho que as causas raciais, principalmente, as causas LGBT, APN+, também, está muito pautados em ser só mais argumento para esses movimentos, sabe? Tipo, a UFS, a correnteza. Eu acho que, assim, falta mais união e a gente ir pelo foco mesmo, sabe? Pelo que eu vejo, eles estão muito mais dando importância em falar que eles dão importância, dão voz para essas causas, do que em si aplicar, sabe? Acho que falta muito disso. Falta discussões raciais também. Muitos, assim, muitos seminários, palestras que eu vejo são de fora da faculdade. Tem alguns projetos, né, que fazem essa discussão dessas pautas, só que acaba que, pelo horário também, é muito, muito ruim para os estudantes, sabe? Não é acessível, acaba que não é acessível. Então, assim, e acho que é importante, sabe? No meu curso em publicidade, eu acho que eu não tenho nenhum professor preto. A gente estava junto, a gente, assim, não foi diretamente com nós, mas você viu como que é o discurso de um professor universitário que se diz que é graduado, que tem pós, tem PhD. Você viu aquele discurso que ele trouxe para nós, tendo a gente na frente dele, e ele ainda tentou mudar, tentou nos enganar, assim, pra gente não perceber que ele estava sendo racista, mudando, né? Tipo, falando como se pobre fosse sinônimo de negro, mas... Enfim, então acho que na universidade as pautas estão muito... Essas pautas raciais estão muito vazias e as pessoas trazem mais quando quer se beneficiar com elas. Então, o DCE, assim, por exemplo, um exemplo, o DCE, o ICEAS, eles, quando trazem essas discussões só quando é época de campanha, sabe? E depois que são eleitos, não... No dia a dia não tem essa troca, né? Então, acho que na universidade em si, falta muito, até quando teve um caso recente lá no curso de psicologia, e os estudantes de psicologia se uniram, pregaram lá no nosso bloco, né? Pregaram os cartazes falando resistência, se uniram nas redes sociais, mas acho que eles deveriam se unir mais em força com as outras faculdades, sabe? Com a faculdade toda em si, não deixar só ali no curso de psicologia. Então, é isso. Eu acho que falta muito mais discussões, muito aplicações dessas discussões. Mas, assim, a gente já tem as pautas raciais, mas a gente precisa agora tem a bonificação também, que ajuda os estudantes daqui do estado, né? Sim. Precisa de mais meios para inserção desses jovens negros periféricos na faculdade. Isso é uma coisa que eu reparo em questão falando primeiro dos nossos colegas, né, dos alunos, de quem está ocupando essas vagas dentro da universidade. E por mais que existam todas essas políticas públicas que assegurem essas vagas, eu vejo que a realidade é bem diferente, né? Principalmente tendo a questão, que é uma coisa que talvez a gente não precise entrar no momento, que é uma discussão muito longa, mas, por exemplo, a cota racial é para pretos, pardos e indígenas. E aí vai naquela, o que é pardo? O que é o pardo? Quem que vai ser o pardo?
E claro, a gente tem a banca hoje em dia que faz essa identificação e faz muito bem. Só que ainda assim fica aquela discussão: será que o público que deveria estar entrando nessas vagas realmente está ali inserido? Tem as questões das vagas de raça e renda também, e de renda simplesmente. E quantos casos a gente sabe isso pelo dia a dia, de pessoas que fraudaram essas vagas, que entraram ali numa vaga de renda, mas não precisava. Uma coisa que eu já vi também, infelizmente, dentro do IF, acho que talvez também tenha sido uma realidade sua, estudantes que estudaram o fundamental inteiro em escola particular, e aí os pais falaram: agora você vai para o IF, porque aí quando você for entrar no ensino superior, você tem direito à cota. Você já viu algum caso assim? Já muito, muito. E é engraçado também, outra reflexão que eu trago, que assim, quando eu estudei no ensino fundamental, eu acho que na minha escola, eu acho que passou eu e mais 3 estudantes no IF, sabe? E desses 3 estudantes, acho que, se eu for lembrar da minha turma, do meu 9º ano, acho que eu sou assim, um dos poucos de 5 que estão numa faculdade, sabe? Então acho que é importante olhar e lembrar assim e ver, será que essas escolas periféricas, esses alunos desses bairros periféricos estão entrando na faculdade? Porque, assim, acho que eu não me lembro, assim, eu não tenho contato com algum estudante que estudou comigo no fundamental na faculdade. Eu não consigo me lembrar de algum, sabe? Eu também tenho muito poucos colegas. Eu acho que é uma realidade triste, porque normalmente quem eu vejo que conseguiu entrar no ensino superior são aquelas pessoas, não quem se fez todo o fundamental e ensino médio no bairro, mas normalmente são essas pessoas que saem de dentro ali do bairro periférico, vão estudar em escolas em bairros assim melhores, em escolas de elite, às vezes conseguem uma bolsa, às vezes eles entram no Instituto Federal, e aí são esses estudantes que entram na universidade. Eu também não tenho muitas lembranças de tanto, eu estudei em 2 escolas públicas aqui da região, e nas 2 de pessoas que ingressaram no ensino superior. Eu acho que se for pensar sobre o meu ensino fundamental, é até difícil pensar as pessoas que fizeram o ensino médio, né? E tudo isso, eu acho que pela questão de vivências que a gente tem, grande parte racial também, e social, né? Porque é o lugar que a gente se encaixa na sociedade, infelizmente. E indo de encontro com o que você falou sobre a questão dos professores, eu faço jornalismo, né? E lá também é uma realidade. Em todo o corpo docente do meu curso, eu tenho uma professora negra. Todos os outros são brancos. Então, assim, eu acho que fica bem complicado, porque em algumas vivências mesmo do dia a dia, claro que a gente tem que entender que, estando numa universidade de ensino superior, num curso que é para ser tão aberto quanto os cursos que a gente faz, é muito difícil você ter um caso de racismo ali escancarado. Assim, normalmente ele não vai vir de um comentário, de uma agressão, de uma fala direta. Ele vem de um racismo velado, escondido, assim que às vezes até você fica na dúvida: nossa, mas por que fulano falou isso? Será que ele está sendo racista ou é alguma coisa da minha cabeça? E no dia a dia, dentro de sala de aula e até mesmo na vivência com alguns professores mesmo, eu já presenciei muitas atitudes que, assim, bem questionáveis, para a gente pensar: nossa, será que isso é uma atitude de um professor de ensino superior? Você falou em relação a esse docente que fez esses comentários, né? E assim, é uma coisa que chega a ser até absurda, um professor que está há tanto tempo numa universidade pública, num curso de comunicação, fazendo comentários desse tipo, assim, sendo totalmente preconceituoso.
e sem conseguir perceber. Uma coisa de uma vivência minha, que eu percebi muitas e muitas e muitas vezes dentro da universidade, e não só comigo, mas com algumas colegas, volta naquilo que a gente falou lá no início, sobre a questão da agressividade. Muitas vezes eu nem estava discutindo com a pessoa, eu estava ali expondo uma ideia minha, e aí só o fato de eu querer falar, de eu querer que as pessoas escutassem minhas ideias também, eu já era agressiva. Então, nada que eu falava fazia sentido, que eu tô falando, pô, eu quero ter o direito de falar. Não pode. Então, eu já presenciei isso várias vezes dentro da universidade. Já presenciei também colegas, assim, que não são nada agressivos, porque eu confesso, eu sou uma pessoa muito incisiva. E eu sei de colegas que não são assim, e mesmo assim, por várias vezes, já escutaram comentários como se fossem pessoas agressivas. Eu conheço algumas mulheres que já passaram por isso, então, assim, acho bem, bem complicado. E até difícil quando a gente vai expor, né? Por exemplo, esse caso do paciente. A gente vai expor e quem a gente vai, sabe? Na publicidade. O corpo docente inteiro é composto por professores brancos e se protegem, né? Porque, enfim, são concursados e eles sabem que não dão nada, então é até difícil quando a gente quer falar, sabe? Até quando a gente quer falar, quer expor, não tem para quem expor, sabe? Por isso que eu falo que é muito dos estudantes se unirem, de trazer essas pautas para falar. E até mesmo essa parte que eu falei de professores serem intocáveis, é muito isso. Por isso que eles falam o que eles querem e fazem o que eles querem. Mesmo que seja, como você falou, não seja escancarado, mas eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Tem até o exemplo lá do professor do curso de jornalismo, né? Que ele falou para o nosso colega que pessoas como você, e a gente sabe muito bem que, porque, né? Pessoas como vocês deveriam levar tiro na cara, sabe? Professor falar que o estudante não tem futuro. Então é muito disso que a gente vive na nossa comunicação hoje, na faculdade de comunicação, no âmbito que a gente está ali para se tornar profissionais, para discutir, para ter uma evolução pessoal. Então a gente tem que acabar convivendo com isso, porque é complicado, sabe? Tipo, ter professores que não entendem da pauta, ou então que por eles já se acharem que já estão resolvidos na vida, né? Não querem aprender, acharem que já sabem de tudo, eles não querem aprender, então para eles estar naquele conforto, mais uma vez, estar no conforto é bom para eles, então é difícil para a gente. Realmente bem complicado. Você falou isso, eu lembrei de um caso que aconteceu esses dias e eu achei até engraçado. Tem uma pessoa do corpo docente que já cometeu algumas falas ali questionáveis de falar isso, falar que um aluno não tem futuro, desse tipo de ofensa, de tratar alunos pretos, principalmente mulheres pretas, como pessoas agressivas. E o pessoal estava até satirizando, porque esses dias essa pessoa que já tem diversas ocorrências nesse sentido estava palestrando num seminário de comunicação, falando sobre comunicação inclusiva. E aí que a gente vê como está deturpado e como é difícil ter para quem recorrer, porque esses casos acontecem, a gente sabe que está acontecendo, mas não tem para quem falar. Sim, sim. E é isso, a gente está meio que em um mar onde não temos um apoio, e se a gente não traz pessoas para nos auxiliar, tipo, se a gente não se aproxima de pessoas como nós, acaba que a gente não tem nenhum suporte nenhum. É verdade. Uma coisa que eu percebi muito dentro da universidade é essa questão de precisar
se unir com os nossos pares. Então, assim, de buscar inspiração com pessoas que se parecem com a gente, não apenas no sentido de se parecer no jeito, mas se parecer fisicamente também, de pertencer à mesma raça, de pertencer à mesma classe. Porque quando a gente vai entrando na vida adulta, a gente entende que tem discursos que só quem já passou pelo que a gente passou vai entender. Então, eu acho muito importante, até por isso que eu quis te convidar para essa live, porque além de você ter todo esse conhecimento dessas vivências relacionadas ao assunto, por você ser um grande amigo meu também, porque você é uma das pessoas que eu tenho essa proximidade, claro, pela nossa amizade, mas também por todos esses lugares que a gente se encontra o tempo inteiro, em questões raciais, em questões sociais que sejam. Então, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite e acho que para a gente indo para o final da nossa discussão, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você espera que o público leve de mais importante desse filme. Eu acho que, assim, trazer o filme depois que você assistir, refletir. Primeiro, reflita sobre você sobre o filme, sabe? Primeiro você, e que você espalhe isso para as mais pessoas, sabe? Acho que quando a gente assiste a algo, obtém um conhecimento e deixa ele só em nós, não é válido de nada. Se a gente quer uma sociedade boa, a gente tem que passar essas coisas para frente, sabe? Não pode ficar restrito só a nós. Então, por isso que sempre a gente vem falando, sabe? Para nossos amigos mesmo, porque se o conhecimento fica só em nós, não vale de nada. Então, eu acho que além de você se refletir e trazer o documentário assim para a sua vida, para que você passe para a vida do próximo também, porque é disso que a gente precisa, é disso que a sociedade precisa, são de pessoas politizadas que conhecem sobre a causa, que se conhecem também. Então, acho que é muito importante, sabe? E principalmente na sua área da sua vida, sabe? Por exemplo, a Natália do jornalismo, eu sou da publicidade. Então, trazer essas pautas para, para essas áreas, para a sua área, é muito importante, porque uma coisa que eu, assim, documentário me trouxe muito é sobre você olhar e se identificar e saber quem é você na sociedade. Então, acho que, assim, é igual eu falei da moça que trabalha comigo, da jornalista que trabalha comigo. Eu acho que eu olhar para ela e ter ela como referência, eu já sei onde eu quero chegar, sabe? E para mim chegar lá, eu vou fazer o possível, porque eu tenho a imagem de onde eu quero estar, sabe? Então acho que é importante a gente trazer para nossa área profissional para que outras pessoas, que mesmo que você assim, você pense que não vai fazer diferença, ela vai olhar para você e vai saber onde ela quer chegar, sabe? Mesmo que você não saiba disso. Que lindo que você falou agora. Achei tão legal que você é uma das pessoas em que eu me espelho e me inspiro também, todos os dias. Eu recebi uma perguntinha aqui, vou ler para você, que essa é para você. O colega pediu para eu não ler o nome, não vou ler. O colega perguntou como você acha que a gente pode fazer para ficar mais fácil conviver em ambientes que o racismo está ali todos os dias de forma mais velada, como é na universidade? Você pode repetir como que eu acho que a gente faz? Para ficar mais fácil esse dia a dia, assim, que meios. Eu entendi a pergunta, né? Como eu entendi a pergunta. Entendi. Então, é igual eu e a Natália comentou anterior, aproxime de pessoas que são como você. Você vê, nosso círculo de amizade ali são pessoas muito iguais a nós. E isso deixa a faculdade muito mais leve, sabe? A gente, lá
na minha sala, quando eu entrei, tinha algumas pessoas, assim, né? Pessoas brancas, com alguns discursos de ódio, assim. Então, eu escutava aquilo e a leitura, acho que você traz muito disso, da Isabela, sabe? Você constrange a pessoa ali. Quando o constrangimento dela vai fazer. Ela não vai mudar. Quem é racista não vai deixar de ser racista. Então, mas pelo menos você vai estar constrangendo ela lá ali. E se junte a pessoas como você, sabe? Eu acho que quando eu olho assim para quem eu estou do lado e identifico e, e me sinto bem, isso é a melhor coisa do mundo, sabe? Mesmo que ali fora, mesmo que do seu lado esteja alguém difícil de se conviver, difícil, né? Então, acho que é isso, você procurar pessoas como você, sabe? E é igual a minha amizade com a Natália, assim, porque a gente se parece muito também, mas também foi mais por essas partes de a gente se identificar, da gente saber como que a gente chegou ali não foi fácil, saber que a nossa história, assim, é muito parecido e estar do lado dela e compartilhar com ela minhas questões tanto pessoais como da faculdade, do trabalho, acho que compartilhar com ela me faz eu me sentir bem, sabe? Me faz ela me acolher, sabe? Ela é uma pessoa que vai me acolher, independente do que eu falar para ela. É isso, Juan. Obrigada, queria te agradecer por você ter aceitado esse convite tão especial. Queria agradecer ao pessoal que participou também. Mais de 60 pessoas passaram aqui pela nossa live, é que o pessoal passa, fica um pouco, vai, mas fiquei muito feliz, muito obrigada a todo mundo que participou. Essa live é uma das iniciativas do Cinema em Movimento, que é um projeto muito importante para mim, esse ano de 2024, que está finalizando. Eu fui a agente mobilizadora do projeto no Mato Grosso, tem um agente em cada estado, então foi um momento muito legal. Juan, que me conhece um pouquinho mais, sabe, né? A gente fez uma capacitação super legal no Rio de Janeiro, junto com os outros agentes. Tivemos uma troca muito boa. E além disso, a troca do que vem depois, né? Eu até acho que o dia que eu mais falei para você foi o dia que eu fui lá no IF, né? Voltar pro IF com os filmes. Foi muito legal. Você até falou que sua turma tinha sido a primeira a fazer um filme. O pessoal de informática tinha produzido um filme sobre raça, que foi muito, muito, muito legal de assistir. Então, muito importante essas iniciativas. Obrigada pela MPC que realiza o projeto. O projeto tem patrocínio da Petrobras, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, acho que só com iniciativas como essas a gente consegue seguir mais forte, consegue conscientizar as pessoas, consegue levantar esse tipo de discussão que são tão presentes e importantes no nosso dia a dia. Obrigada, amigo. Amiga, eu que agradeço, fiquei muito feliz. A live está aí, amiga, meia horinha, a gente já está aqui quase uma hora. Então, foi muito gostoso. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter me escutado. Espero que mude esse bate-papo nosso aqui, mude alguma coisa na sua vida, sabe? E que você saia daqui, primeiro vai assistir o documentário, é muito bom, mas que você saia daqui com isso, sabe? De você querer uma sociedade melhor, um mundo melhor. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, amiga, por esse convite. Fiquei muito feliz, acho que estou bastante feliz agora. Nunca tinha participado assim, de um bate-papo ao vivo e tal. E obrigado, de verdade. Obrigada, Juan. Você foi maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo que participou, mesmo que não por tanto tempo, vai levar um pouquinho das coisas que a gente falou aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.